Olá, bem-vindos ao Podende AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha, estou aqui com a Marina Ribeiro. Olá, Marina. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos discutir o tema Programa de Logística Reversa para embalagens de agrotóxico. Nós estamos aqui com o Walter Modesto, ele que é engenheiro agrônomo, que foi secretário de Agricultura e Pecuária e Abastecimento do município de Pouso Alegre. Também já foi presidente da AEPA, inspetor do CREA, foi vereador no município de Pouso Alegre e atua como fiscal agropecuário do IMA. Seja bem-vindo, Walter. Boa tarde, Adílio. Boa tarde, Maria. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua presença. Sejam bem-vindos a esse bate-papo, Walter. E para iniciar, vamos começar um pouquinho aí de você contar para a gente como que foi essa sua trajetória como engenheiro agrônomo, um pouco até hoje aí na atuação como fiscal agropecuária. Maria, é bem extensa a minha parte de participação dentro da agricultura, porque eu já faz mais de 40 anos que eu entrei em Belo Horizonte, trabalhei na Secretaria da Agricultura e Abastecimento de Minas Gerais, trabalhei na Emater, aí passei para o IMA e fui transferido para Pouso Alegre, onde eu vim aqui mexer com a parte de batata semente, uma parte de inspeção de campo e tal, e hoje eu trabalho na parte de fiscalização de agrotóxico e voltado bem na parte de devolução de embalagens vazias. Então, é uma atividade que eu mexo muito na parte de tanto da fiscalização quanto na parte de conscientização dos produtores. Eu faço muitas palestras, participo muito dessas coletas junto com os municípios. Então, eu tenho uma atividade extensa dentro dessa área e nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso aí. Muito bom, Walter. Dentro aqui, já iniciando as nossas perguntas, né? Dentro do fundamento da logística reversa, né? Você pode explicar para a gente um pouco o que é, qual é o seu papel e dentro, né, do gerenciamento de resíduo? A parte de logística reversa, ela mexe com o setor econômico, social, que dentro dos resíduos sólidos, ela interfere diretamente na natureza. Por exemplo, na parte de reuso de embalagem, na parte de vida dos aterros sanitários. Então, é muito importante. O que a gente tem que prestar atenção nessa parte de logística reversa é que a gente tem que ter uma conscientização, um processo educacional, mostrando a importância e por que o pessoal fazer a logística reversa, que é a devolução. Então, a indústria faz uma coisa muito boa, que é fazer as embalagens, fazer os insumos, e os produtores usam, às vezes, corretamente, mas esse descarte, infelizmente, ele pode trazer muito problema. Então, essa logística reversa é bem interessante, que ela mexe com reuso, reciclagem, reaproveitamento, e ela interfere diretamente na parte ambiental. Ah, com certeza, né? Então, isso é um trabalho muito importante, né? De estar conscientizando a respeito disso. Dentro da logística reversa, como que se aplica, especialmente dentro das embalagens? Na parte, eu costumo falar para as pessoas o seguinte, quando a gente fala em logística reversa, vem na cabeça das pessoas coisas que eles podem fazer. Então, eu estava conversando com a Marina sobre a logística reversa de pneu, de bateria, de pilha, de lâmpada de mercúrio. Então, essas são logísticas reversas que podem ser feitas como na visão e conscientização das pessoas que utilizam. O que ocorre dentro da minha área, existe uma obrigatoriedade dessa logística reversa. Então, nós temos uma legislação específica, que é uma lei federal 9.974 de 2000, onde ele passa todos os critérios de disciplina
tudo sobre essa logística reversa. Então, isso aí é importantíssimo, a gente saber que a gente tem que mexer com logística reversa em termos de educação, conscientização, por ser bom para o meio ambiente, bom para a saúde das pessoas, mas a gente lembrar que na parte de agrotóxico existe uma legislação que ela tem que ser seguida porque ela é boa para as pessoas e para a saúde e para o meio ambiente, mas ela também é obrigada e se o produtor não fizer, pode ser penalizado. Sim. E os objetivos de um programa de logística reversa? Vocês têm, sim, um programa para os agrotóxicos? A legislação, ela prevê que todo o agrotóxico que é adquirido através de uma revenda registrada no IMA, que seria o nosso caso, ela tem que ser seguida todos os procedimentos. Essas revendas têm que ser registradas com um importante dentro da nossa área aqui, um engenheiro agrônomo, um técnico agrícola responsável por esse estabelecimento. Ele tem que vender com nota, receita e os produtores seguir. Então, depois que você fez tudo isso, que o produtor vai usar esse produto, é que você vai estar preocupado com essa logística reversa, que ele é obrigado a defender, a devolver, e mostrar para ele também a importância de por que ele fazer isso. Não porque ele é obrigado, porque se você só deixar a obrigatoriedade, a gente não consegue atingir todo mundo. Ô, Walter, vamos falar um pouquinho de regulamentação e legislação. Você falou da Lei 9.974 de 2000, né? Quais são as principais normas e regulamentações que regem a logística reversa de embalagens de agrotóxicos no Brasil? Adílio, olha para você ver. Na parte de legislação, eu costumo falar, quando eu estou fazendo palestra produtor, que nós não precisamos mexer em legislação, nós temos que seguir a lei. Então, nós temos uma lei federal, regulamentada por um decreto federal. Nós temos uma lei estadual, regulamentada por um decreto 41.203, que regulamenta todo o procedimento, e a lei que entra na parte de logística reversa, que dá todos os passos para as revendas e os produtores. Então, nós temos uma legislação que ela é regulamentada com todos os itens. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma palestra, eu falo para as pessoas assim, ó, você tem que fazer isso porque é bom, você tem que fazer isso porque é bom, tal, e depois, no final, eu mostro para ele uma coisa que eles não gostam. Cada coisa que eu expliquei para ele que ele não fizer, ele sofre uma penalidade se ele for pego pela fiscalização. Então, por isso que eu falo muito para eles, ó, a gente tem que fazer isso porque é bom. Mas se a gente não fizer isso corretamente, a gente pode ser penalizado. Eu falo muito para eles brincando assim, ó, para vir para cá, eu usei o cinto de segurança no meu carro. Aí eles perguntam para mim, mas eu posso querer usar o cinto? Não, eu sou obrigado a usar o cinto. Mas eu falo, mas é para proteger a minha vida. Mas só que se eu não usar o cinto de segurança, eu sou multado. E no agrotóxico é a mesma coisa. O produtor chega em mim e fala assim, não, mas isso aí eu posso estar me contaminando. Eu falo, não, é obrigado que você faça. Então, ele não pode falar assim, essa propriedade é minha, eu faço o que eu quero. Não, ele tem que seguir a legislação. Então, nisso que você está me falando em termos de procedimento e legislação, eu costumo falar que nós temos uma lei inteligente que ela mexe com indústria, revenda, produtores, os engenheiros agrônomos e técnico agrícola e o poder público. Então, ela reza todos os critérios e fala tudo e o que a gente tem que seguir. E quem não seguir, infelizmente, poderá ser penalizado. É uma parte que eu não gosto de falar muito quando eu estou falando para o produtor, mas eu tenho que falar porque é assim, eu tenho que falar para ele, ó, faz porque é bom para a saúde sua, dos animais, né, e do meio ambiente. Mas se você não fizer, você pode ser penalizado. Perfeita observação e a importância de ressaltar isso, porque é lei, né, tem que ser seguido. Qual que é o papel do poder público, das empresas e dos agricultores no cumprimento dessas normas? Todos eles, como eu comentei, eles têm que seguir essa legislação, que é baseada na legislação federal, estadual, dentro dos regulamentos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tudo que eu falo numa palestra, eu falo assim, o produtor tem que comprar com nota e receita. Se ele não comprar, ele pode ser penalizado. O produtor tem que usar corretamente. Se ele não fizer... Então, todos os itens são
centenas de itens, tudo sofre uma penalidade. Então, ele é obrigado a seguir. E ele, as revendas e os técnicos, todos têm que seguir essa legislação. Então, essa legislação ela é bem completa, as pessoas têm que envolver bem, conhecer esse procedimento. Quem for mexer com agrotóxico, tanto na parte de venda quanto na parte de uso, tem que saber sobre essa legislação para ele não correr o risco dele não ser penalizado. Até porque também tem os procedimentos, né? Que aí vem junto, né? Dentro dessas regulamentações. Como que você vai usar, de que forma que você vai usar, né? E isso é importante. Isso é importantíssimo, porque os produtores têm que saber o seguinte, quando eu compro agrotóxicos, eu falo para eles, ó, primeira coisa, condição sine qua non, é você ter nota e receita. Nota é para você garantir a veracidade daquele produto. Pode ser uma procedência de um produto importado, que seja clandestino, produto à base de mercúrio, que não é legal hoje no país, pode causar câncer nas pessoas. Então, isso é tudo muito importante. Então, ele tem que comprar isso com nota e receita e seguir regularmente essa receita em termos de dosagem, equipamento de proteção individual, que é importantíssimo. Às vezes os produtores falam para mim assim, mas eu dei o equipamento de proteção, mas o meu empregado não usou. Isso não pode valer. É obrigado que ao usar o agrotóxico, dentro daquela propriedade, a pessoa tem que usar equipamento de proteção individual. Ele protege a vista, a pele, os olhos, as mucosas. Ele é bem completo em termos na epiderme. Então, o que acontece? Eu tenho que usar isso. Aí, alguns não gostam de usar EPI, porque não tem costume e tal, né? Só que eu costumo falar assim, ó, o dono do defunto pega na cabeceira. Quer dizer, se você estiver fazendo errado, o dono da propriedade que vai pagar. Mas e se ele não quiser usar? Manda ele embora. A lei ela permite, se o empregado não estiver dentro da legislação, ele pode ser mandado embora por justa causa. Então, não justifica eu chegar lá, tiver alguma coisa errada, e eu, como fiscal agropecuário, a pessoa fala assim para mim, mas eu dei o EPI e o meu empregado não usou. Isso não vai adiantar. Ele tem que seguir a legislação. Ele é o dono da propriedade, ele é o responsável por tudo que ocorre. Porque, mas eles usam muito falar para mim. Às vezes, a dosagem, Marina, é importantíssimo, como você falou. Você tem lá 100 ml em 200 litros d'água. Se eu colocar 200 ml em 200 litros d'água, se eu fizer uma análise, ele dá um excesso de resíduo. Aí não adianta o produtor chegar em mim e falar assim, mas eu falei para o meu empregado e ele usou errado. Você vai ser penalizado. Porque isso aí vai estar trazendo mal para a saúde das pessoas. É aquilo que eu falei. E acontece que o pessoal não vê muito isso, diversas entidades fazem análises. Então, por exemplo, assim, o IMA aqui faz análise, o Ministério faz análise, a Anvisa faz análise, a Secretaria de Saúde dos Estados faz análise. Então, eu costumo falar assim, você não vai pegar todo mundo que está errado, mas você vai pegar algumas pessoas, isso aí vai servir como processo educacional. Então, às vezes eu falo assim, eu vou até lá na onde a Marina trabalhou, em Carmo de Minas. Eu chego lá, vou lá no alto da serra. Eu vejo uma coisa errada lá, eu faço uma infração. Aí a pessoa fala para mim assim, mas só eu que vou ser multado? Os outros provavelmente não vão ser. Então essa multa passa a ser educacional. Eu costumo falar que essa multa, ela não tem vínculo com a parte financeira. Existe uma multa para a pessoa pagar, ela vai pagar, mas ela não existe para dar dinheiro para o Estado. Ela existe para dar uma penalidade, para ela ser educativa. Então, quando eu vou lá em Carmo de Minas, lá na Serra, lá, e faço uma infração, todo mundo fica sabendo que aquela pessoa levou uma infração. Quando a pessoa vai pagar, ela reclama. Quando ela vai numa reunião, quando ela vai numa festa. Então, a multa é para educar as pessoas. E as pessoas têm que entender que tem hora que ele vai ser penalizado mesmo por coisas que ele não saiba. Isso é ruim. Porque se ele não souber que ele precisa de seguir a legislação, que ele tem que seguir a dosagem, que ele tem que usar equipamento de proteção individual, que foi colocado na receita que ele comprou, mas se ele não seguir aquilo, ele poderá ser penalizado. Então, tem pessoas, é importante a gente
eu faço muita palestra para produtor, para a gente tentar explicar isso para eles. Ó, você tem que fazer isso porque é bom, mas se você não fizer, tem essa coisa. E falando no processo educacional, só para abrir um gancho aí, Marina, a gente tem um processo no IMA que chama educação sanitária, que a gente faz nas escolas com as crianças. Isso é importantíssimo, porque as crianças, elas chegam em mim e falam assim, mas meu pai não está fazendo isso. Elas têm uma visão diferente da vida, entendeu? Então, elas têm que aprender a fazer o correto. Eu falei aqui para você de cinto de segurança, né? Os meus pais tinham dificuldade de usar o cinto de segurança. Eu comecei a usar meio por causa de obrigação. As minhas filhas usam cinto de segurança porque elas acham que é importante. Então, isso que é educação. É a gente passar isso. Então, a gente tem um processo que a gente passa na educação sanitária para crianças de 5ª a 8ª série, onde tudo que eu faço no IMA, eu passo para as crianças através de palestras. Então, você falou aí em termos assim, de brucelose, de aftosa, de agrotóxicos, de não sei o que, isso eu passo para as crianças, porque as crianças vão pegando, elas são os futuros produtores, elas vão ser os futuros patrões, elas falam para os pais dela. Às vezes a gente está falando lá de vacina, ele chega lá e fala, o senhor já vacinou, tem raiva aqui, os morcegos estão passando raiva. Então, na parte de agrotóxicos, é importante isso, a gente fazer essa divulgação, principalmente com os produtores que mexem, com as crianças, para isso ir aumentando. Porque há pouco tempo atrás, todo mundo fazia coisa errada nesse setor. Eles faziam assim, eles pegavam as embalagens, Marina, eles queimavam. Eles não tinham noção que isso aí está interferindo na camada de ozônio. Eles enterravam as embalagens, estava contaminando o solo. Eles jogavam na água, estava matando os peixes, contaminando os lençóis freáticos. Mas eles faziam isso meio sem consciência. Hoje a gente tem que passar isso para as pessoas, para ele falar assim, eu tenho que fazer isso porque é importante, que senão eu vou ser penalizado, mas isso aí é bom para o meio ambiente, é bom para a saúde, isso aí não mata os animais. É comum, se eu descartar uma embalagem errado, é comum eu ver isso na agricultura. Se eu descartar uma embalagem errada e um animal comer um saco de agrotóxico, ele pode morrer por intoxicação. Então, isso tudo é uma coisa que tudo a gente resolve com educação. Então, eu falo para as pessoas, eu mexo com um setor que eu não acho muito gratificante, que é de fiscalização, que entra penalização, que isso não é um setor muito agradável de eu mexer, mas eu tenho uma parte muito gratificante que eu mexo, que é a parte de educação, que é onde eu consigo passar para os produtores o porquê eles fazerem aquilo e para as crianças, para quando elas tiverem a idade, elas fazerem aquilo porque elas acreditam que aquilo ali seja o melhor. Não, dá pra eu achei fantástico. Não, dá para perceber que você deixa o recado claro. Se não aprendeu é porque... Esse é o objetivo. Né? Quis duvidar. Eu costumo falar, a parte minha, por exemplo, assim, eu tenho um carro, chapa branca, que está escrito fiscalização. Então, quem está fazendo coisa errada detesta ver meu carro na agricultura, entendeu? Então, essa é uma parte que não é muito agradável de eu mexer, sabe? Porque eles sabem que se eu chegar lá, eu vou ver alguma coisa errada e ele vai ser penalizado. E eu tenho poder de polícia de entrar na propriedade. Se eu não conseguir entrar, eu recorro à polícia e vou lá e entro. Se o cara falar, aqui é meu, você não entra, então a fiscalização do Estado tem poder de polícia. Então, a gente tem que mostrar isso para ele. Então, essa é uma parte que eu mexo, que é uma parte mais pesada, mas tem também uma parte onde você vai falar para a pessoa assim, isso aqui é bom você fazer, você faz isso aqui é bom para o meio ambiente, isso aqui é bom, você vai produzir com qualidade, você vai ter um produto mais aceito no mercado. Hoje está muito importante assim, os supermercados comprar coisa que eles sabem que não tem resíduo, fazer as análises para ver. Então, isso é importante, entendeu? Nós temos muito problema de produto que sai daqui, vai para São Paulo, chega lá em São Paulo, essas análises vem problema para a gente. Aí a gente tem que fiscalizar e penalizar. Então, isso é uma coisa que a gente, quanto mais falar sobre isso, menos problema nós vamos ter. Né? Ô, Walter, dentro da... Você ia falar uma coisa? Pode falar. Não, eu só queria complementar uma coisa que ele falou dentro da educação, né, dos produtores rurais, né?
Isso é muito importante em relação a passar todo isso para o funcionário, até porque se ele não for lá verificar que o funcionário está fazendo uso devido daquilo, pode acontecer um problema bem maior para o funcionário, de ter uma doença. Aí, se ele não faz isso, ele vai acabar tendo que ter um funcionário para o resto da vida dele com um problema de saúde. E, Marina, olha para você ver, eu me lembrei de uma coisa que você falando aí, olha para você ver. Quando a gente fala em termos de agrotóxico, tem uma coisa que o pessoal não percebe muito. É a importância que isso aí pode ter em função de um prejuízo para as pessoas. Nós já tivemos casos aqui, você conhece ali Pedralva, de uma pessoa descartar um agrotóxico incorretamente perto de uma escola, uma criança pegar um produto altamente tóxico e jogar dentro da cisterna. Deu uma contaminação, isso aí entrou promotoria, deu maior problema, eu tive que ir lá fazer muitas coisas. Então, as pessoas, assim, quem descarta isso aí incorreto, às vezes chega uma denúncia para mim aqui, lá debaixo da ponte tem embalagem jogada. Lá debaixo do pasto tem... Então, isso aí, a pessoa não percebe o mal que isso pode estar fazendo. Um animal pode chegar lá e se contaminar, uma criança. No caso lá desse pedal que eu estou fazendo, era um produto que nem existe mais no mercado hoje, que chama BHC. BHC não é nem mais autorizado hoje a vender. Uma criança pegou um produto desse altamente tóxico e jogou dentro de uma cisterna onde abacia uma escola. Nossa. Então você vê o que pode ocorrer uma coisa errada nisso aí. Não é sempre que a pessoa faz por maldade. Às vezes até por falta de conhecimento. Ela descartou, às vezes, aquilo ali inadvertidamente, tal, sem saber, mas ela não calcula o prejuízo que pode acontecer isso. Matança de animais, contaminação de pessoas, de meio ambiente, né? É muito sério isso aí. Muito. Walter, ainda dentro da regulamentação, como que a legislação brasileira se compara com a de outros países em relação à logística reversa das embalagens? Olha para você ver que coisa interessante. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns países, junto com alguns produtores. E produtores de batata aqui da região, nós tivemos na França, eu tive no Chile com alguns produtores, na Argentina e tal. E eu acho o seguinte, o Brasil, eu só vejo coisa ruim para falar do país. A legislação e tal. Nessa parte de agrotóxico, de legislação, de retorno de embalagem, de reciclagem de embalagem, o Brasil, ele não perde nada para nenhum país. Ele tem uma liderança mundial em termos disso aí. É uma legislação completa. Nós chegamos, só para você ter noção, nós chegamos a devolver 97% das embalagens recicladas de agrotóxico. Então, quer dizer, para cada 100 embalagens que entram no mercado, eu consigo retornar 97 embalagens. Para você ter noção como isso é importante, o plástico comum, eu estava vendo hoje, nós conseguimos reciclar todo o plástico, esquece agrotóxico. Nós conseguimos reciclar 9% de todos os plásticos, PET, não sei o que e tal. O agrotóxico, como tem uma legislação muito importante, eu procurei saber nesses outros países que eu fui como era a legislação lá. Eu não vi nada mais do que aqui no país. Eu acho que aqui no Brasil nós temos condição de passar informações para essas pessoas de como que o processo teve o resultado aqui. Porque pela legislação, Adílio, isso tinha que ser através das indústrias. As indústrias fizeram uma autarquia que chama INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, certo? Ela regulamentou toda essa cadeia produtiva. Então, essas centrais que a gente tem aqui, nós temos hoje no Brasil, mais de 100 centrais que pegam essas embalagens. E nós temos aqui na região de Minas Gerais umas 8 centrais com umas 50 pontos de recolhimentos registrados. Então, ela é bem completa dentro desse setor. E nesse ponto, quando você fala para mim em termo mundial, eu acho assim que a gente tem que passar isso para
para muitos países do sucesso que tem que ter isso aqui, porque eu confesso para você que no começo eu achei difícil a gente atingir o que nós estamos atingindo agora, porque sair do praticamente zero. Nós temos aqui a central, agora em dezembro de 2024, vai fazer 25 anos que a gente tem essa central aqui. Ela foi criada em 1999 e tinha uma aceitação muito pequena dos produtores em relação a devolver. A fiscalização era muito pequena em relação a isso. Então, hoje, nós estamos conseguindo uma coisa que é muito importante. Todo o agrotóxico, eu consigo fazer a reciclagem dele, né, que seria o reaproveitamento, e o que mais importante que eu acho, através dessas embalagens de agrotóxicos, quando elas são feitas corretamente, elas têm que ser tríplice lavadas. Então, quando ela faz a tríplice lavagem, que você tira o agrotóxico que tem lá dentro, você faz a devolução, ela passa a ser reciclada. Então, eu posso fazer dessa reciclagem as próprias embalagens que vão ser novamente. E qual que é a importância disso? Da onde que sai esse material? Da natureza. O agrotóxico você faz com plástico, vidro e lata. Da onde sai plástico, vidro e lata? Da natureza. Então, quando eu estou fazendo a reciclagem, eu estou usando menos a natureza. Então, é importantíssimo a gente fazer a tríplice lavagem no momento da pulverização, Magno. Isso é importante para os produtores saberem, porque ele não pode lavar essa embalagem. Ele tem que fazer essa lavagem no momento que ele está pulverizando, porque daí ele tira o excesso de agrotóxico que tem dentro daquela embalagem, aí eu posso fazer a reciclagem. E só para o pessoal saber, a coisa que mais faz com a reciclagem dessas embalagens são esses conduítes corrugados que a gente usa para passar fios e tal. Então, quase todo esse material de corrugado é feito com coisa de agrotóxico, com material reciclado de agrotóxico. E aí tem uma dezena de coisas que você faz. Você pode fazer vassoura, corda, carrinho de mão, não sei o quê. Então, você tem uma infinidade de coisas que você recicla, coisas que você tinha que estar tirando esse material da natureza, e você está reciclando, reutilizando e podendo ser até nova embalagem daquilo que ele foi. Você compra uma embalagem de Roundup, então você olha lá, em algumas embalagens está escrito assim, ó, produto reciclado. Então, quer dizer, aquela embalagem que você usou, que você fez corretamente, ela voltou para o processo para ser novamente a embalagem. Aí, quem ganhou isso? A natureza. Tenho certeza que isso vai aumentar mais ainda, né? Agora com as crianças aí dentro da isso educação. Aí, tanto o Ministério, o IMA, a Emater mexe muito com isso, e a Impev, todas têm coisas voltadas para as crianças. Tem processo assim. Você quer ver uma coisa que nós... Em todos os municípios tem? Tem disponibilidade, por exemplo, assim, tá. eles através daqui, eu faço um programa de educação sanitária em Bom Repouso, em Santa Rita, em Pedro Álvares, de acordo com a demanda. Então, por exemplo, assim, no dia 18 de agosto, nós temos o Dia Nacional do Campo Limpo, é onde a gente leva todo mundo para ver a central lá, e a gente leva as crianças. Aí elas começam a ver, esse agrotóxico que nós fizemos lá na propriedade do meu pai, ela veio para cá e tal. Então, todo dia 18, a Impev disponibiliza uma verba e a gente faz um negócio muito bacana. A gente faz palestra para as crianças, faz cachorro-quente, bala, doce e tal, para incentivar e traz bastante crianças para poder elas enxergarem e começar a fazer isso aí. Então, é bem interessante até. Muito bom. Vamos passar aí para o funcionamento e o programa de logística reversa. Como que funciona o sistema da logística reversa, desde a hora que você compra o produto até o descarte final dele? Isso aí é importante. Por exemplo, toda vez que eu compro um produto, eu tenho que comprar um produto de uma revenda registrada, aqui no caso é no IMA, e num órgão estadual no seu estado, certo? Ele tem um registro, que é onde ele vai ter também um engenheiro, colega nosso, um técnico agrícola responsável por aquilo. Ele vai ter que vender com nota e receita
o produtor vai ter que seguir todas aquelas identificações que tem ali, e ele vai ter que seguir as dosagens, o EPI e tal, e fazer essa devolução. O importante que eu estava comentando, Marisa, é o seguinte: aonde o produtor vai devolver isso? São poucas as centrais que a gente tem e os pontos de recolhimento. Então, o que acontece? A gente tem que passar isso para os produtores, que eles têm que saber aonde eles vão se devolver. As revendas, elas têm, pela legislação, uma oportunidade delas indicarem aonde as pessoas vão devolver. E isso, às vezes, essa indicação é meio longe dos produtores, né? Então, por exemplo, se eu estiver lá em Extrema, a firma pode falar assim, você tem que devolver lá em Pouso Alegre. Então, se eu comprar 1 litro de Roundup, eu tenho que devolver lá em Pouso Alegre. Então, por isso que a gente tem que ter outros mecanismos para a gente facilitar para o produtor fazer isso, né? Essa até seria a próxima pergunta, né? Em como eles são organizados. Aí, dentro disso, você pode falar um pouco para a gente do que a gente estava conversando sobre aqueles outros pontos de coleta que você tem, que eles saem, né? O ideal é o seguinte: nessa legislação, ele fala desse retorno através das centrais e dos postos de recolhimento. Acontece que nós vamos fechar esse ano, Adilho, mais de 80 pontos que eu chamo de coletas itinerantes. O que são isso? Eu vou até a prefeitura da cidade, ela não tem responsabilidade sobre agrotóxicos. Essa responsabilidade é da indústria, da revenda e do produtor. Mas o que a gente está fazendo? A gente tem um programa que chama Coleta Itinerante de Embalagem Vazia de Agrotóxicos, onde a gente leva até o prefeito, geralmente dessas cidades menores, que as pessoas têm um pouco de dificuldade até de trazer isso, porque os agropecuários grandes, eles trazem sem problema. O problema é o pequeno produtor. Ele não consegue ter um custo para ele devolver aqui em Pouso Alegre. Então, o que a gente faz? A gente vai até na prefeitura, pede para o prefeito disponibilizar o transporte do que a gente conseguir coletar lá. Ele empresta para a gente 2 funcionários com equipamento de proteção individual e a gente faz uma divulgação junto com a prefeitura, junto com a Emater, junto com a Secretaria da Agricultura de lá, junto com a saúde, o PSF, é importantíssimo, porque o PSF ele vai toda vez na propriedade. Então a gente vai falar, o PSF chega lá e fala assim, nós vamos ter uma coleta itinerante de agrotóxico aqui no dia 25 de outubro, e aonde nós vamos pegar isso, você vai ter um documento que você devolveu. Então, você não precisa devolver lá em Pouso Alegre. Então, as pessoas, isso aí tem funcionado muito bem. Então, por exemplo, uma vez aqui nós fizemos aqui em Maria da Fé, veio 8 caminhões. Isso aí, se isso aí tivesse coletado feito errado, ele estaria contaminando, o produtor poderia ser multado e tal. Então, o que acontece? O importante nessas coletas é o seguinte: a gente fazer uma coleta junto com a prefeitura, junto com as entidades, a gente fazer uma divulgação disso muito bem feito para atingir um grande número de pequenos produtores, que é o nosso alvo, né? E isso aí conseguir trazer uma coisa que estaria incorretamente e ele pegando o recibo lá, ele vai ficar dentro da legislação. Eu falo para as pessoas, você não pode entregar 1 litro de um determinado produto lá sem recibo. Porque se o fiscal for lá na propriedade e eu chego lá, eu tenho condição de saber que ele comprou um agrotóxico e não devolveu. Aí ele tem que me mostrar. Ele tem que fazer o seguinte, ele comprou aqui em Pouso Alegre ou lá em Extrema um produto. Ele tem que me devolver ou mostrar a embalagem que ele vai devolver, ou mostrar o recibo que ele devolveu. E a coleta itinerante tem funcionado muito bem. Olha para você ver que coisa interessante, Marina. Antigamente, eu estava indo nos prefeitos e mostrando para os prefeitos a importância que ele não é obrigado, a prefeitura não é obrigada, a gente tem que agradecer os prefeitos que estão fazendo isso, mas ele vê a importância dele estar ajudando o pequeno produtor a ficar dentro da lei. E o que está acontecendo? E o pequeno produtor, ele está enxergando assim,
mas o de Machado fez, eu moro aqui em Carvalhópolis, não estou fazendo. Aí ele vai lá no prefeito, vai na matéria. Agora está sendo ao contrário. Agora eles estão ligando para nós. Vamos fazer uma coleta aqui. Isso aí está funcionando muito bem. Eu chego, cada vez que eu faço uma coleta lá, vem 3, 4 caminhões de agrotóxico. Eu levo os bags para lá. A gente faz o treinamento junto com o pessoal da Decentral, o treinamento das pessoas, porque eu não posso... Isso é um produto que contamina, então eu tenho que trabalhar com gente da prefeitura que foi treinado com equipamento de proteção individual. As pessoas lá do PSF ajudam a gente a fazer os recibos, a gente manda os recibos. Então é um processo muito bem feito. Agora você vê, nós vamos chegar a 80 cidades, é dificílimo a gente conseguir isso. A gente tem que ir, você vê. Eu vou, falo com o prefeito, aí a gente faz uma reunião de alinhamento com as pessoas envolvidas, aí eu faço um material para divulgação, aí eu mando o PSF divulgar, então, quer dizer, é uma coisa assim, trabalhosa, mas que está dando muito certo. Tanto é que nós, no ano passado, fizemos bem pouco disso aí, esse ano nós vamos fazer muito, e no ano que vem vai ser muito mais, porque... Os prefeitos, eles estão visualizando a vantagem que ele pode, com pouco recurso financeiro, ele empresta um caminhão para fazer uma viagem até Pouso Alegre, que isso não é nada para a prefeitura, e os produtores não vão ser penalizados, vai ser bom para o meio ambiente. Então eu falo para o prefeito, nós vamos estar tirando o passivo ambiental de tudo que está errado aqui. Isso aí que tiver descartado errado, vai estar contaminando o solo da cidade, vai estar contaminando a água da cidade. Aí o prefeito tem essa visão, eu vou fazer uma ajuda para os pequenos produtores, mas eu vou estar ajudando também a cidade a fazer essa limpeza. Então, tem funcionado muito bem isso aí, e nós vamos, talvez, aumentar esse número de coletas itinerantes para ajudar o produtor, porque pela lei não precisava ter isso. O produtor pega lá no carimbo da nota e vai assim, devolver em Pouso Alegre. Só que a gente tem que ter consciência. O cara compra um produto lá em Extrema, 100 quilômetros daqui, ele vai devolver 1 litro aqui em Pouso Alegre? A lei fala isso. Então, se ele fizer na coleta itinerante lá, ele não tem custo nenhum. A prefeitura praticamente tem um custo muito irrisório, né? Prestar um caminhão de uma viagem aqui em Pouso Alegre é muito pouco pelo benefício que se faz, né? Sim, com certeza. Como você já falou um pouco aí das centrais de recebimento e como que elas fazem tudo isso, eu fiquei aqui pensando numa coisa que já acontecia anos atrás, né? Hoje, com essa evolução que está aí, é que muitas pessoas utilizavam essas embalagens para fazer um vaso de planta, um vaso de uma erva ali, né? Alguma coisa assim, e sem saber de todo esse resíduo que fica. Então, Marina, uma cebolinha, Marina, né? Que fosse... Imagina você comendo. Só para ilustrar. Eu já fiquei pensando. Eu já cheguei em propriedades para fazer fiscalização e assim, não era má vontade das pessoas, mas estava cheio de vasinho, produtores, não é por maldade que eu estou falando, não, carregando água para animal em balde de granotox, que é um agrotóxico altamente contaminante. Então, quer dizer, as pessoas não fazem isso às vezes por maldade. Ela pega lá uma lata que tem jeito de ela pôr água, acabou, ela lava e está usando aquilo ali. Isso aí é um crime ambiental que a pessoa não percebe. Então, isso aí está melhorando bem. Antigamente, eu falei aqui já, antigamente era comum o pessoal queimar a embalagem. Você podia... Eu tenho uma coisa que é umas pesquisas que a gente faz, o nível de pessoas, a gente fazia uma pergunta, o percentual das pessoas que falaram que já queimou a embalagem é astronômica. Entendeu? Isso aí é um mal incalculável para a natureza. Agora já começou a diminuir. Então, por exemplo, por que o pessoal fazia assim? O pessoal enterrava as embalagens. Entendeu? Não era nem por maldade. O que ele fazia? Ele tinha lá uma coisa que ele entendia que era um lixo. Então ele pegava e enterrava o lixo, acabou o problema dele. Só que ele não percebe que ele está contaminando o meio ambiente. Tinha gente que jogava no rio. Jogou no rio e a água levou. Mata peixe.
contaminação de coisa. Eu já tive muitos processos com a promotoria aqui de o agrotóxico usado incorreto de dar matança de peixe. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas têm que pensar nos problemas que pode causar. Eu sou defensor, ao contrário de tudo que nós estamos falando, Marina, eu sou defensor de agrotóxicos. Assim, por quê? Eu acho que o erro está nas pessoas, não está no produto. O produto, Adir, para você ver, para lançar um produto, eu sou muito questionável justamente para quem gosta de orgânico. Eu falo assim, eu não ganho nada para defender agrotóxico. Eu não sou defensor de agrotóxicos, mas eu, como técnico, eu tenho que acreditar que é o seguinte, para lançar um produto no mercado hoje, demora 10 anos. Uma BASF, uma Monsanto, uma Bayer, para lançar um glifosato hoje no mercado, ela tem que provar para o Ministério, para a Anvisa, para o IBAMA, para todo mundo, que aquilo ali, fazendo corretamente, com análise e tal, aquilo lá é certo. Agora, eu não posso culpar o agrotóxico e xingar o agrotóxico que o produtor está fazendo errado. Então, o erro não está no agrotóxico, o erro está na má utilização. Então, não é que eu defendo o agrotóxico, eu defendo que a gente tem que usar corretamente. É isso que a gente tem que fazer. Porque o pessoal fala, mas então vamos acabar com o agrotóxico, porque o agrotóxico está dando câncer nas pessoas. O problema é que se tivesse todo mundo usando corretamente, isso aí não estaria dando problema. Está dando câncer nas pessoas de ingestão, de epiderme e olho, porque as pessoas estão usando errado. Elas não estão usando equipamento. Então, nós temos caso aqui do pessoal ter sido contaminado. Vem a USP aqui, faz análise aqui, tem gente com problema de pele, tem cidades que tem alto índice de câncer. Pode ser através de agrotóxico, eu até concordo. Mas ele foi estudado para não ter isso. Isso aí foi porque está sendo usado incorretamente. Então, eu que não sou pago e não ganho nada para fazer, eu defendo muito o uso correto de agrotóxico. E com relação aos desafios, quais são os principais desafios enfrentados para a implementação de um programa de logística reversa de embalagens de agrotóxicos? Então, o grande desafio que a gente tem é isso que a gente está falando no programa inteiro. É a gente fazer uma divulgação correta desses procedimentos. Então, o grande desafio é eu conseguir mostrar para os produtores, mostrar para as revendas, mostrar para os técnicos o porquê fazer isso. Não é fazer isso porque é obrigado, é fazer isso porque é bom para a natureza, é bom para a saúde das pessoas, é bom para a saúde dos animais. Então, esse é o grande desafio, é eu pegar dentro de uma coisa já existente e colocar isso aí em prática de uma maneira correta. Então, o desafio é ganhar consciência das pessoas. Isso aí é importante. Na parte de agrotóxico, em tudo que eu faço, desde o começo que nós estamos falando, é um processo de conscientização e educacional. Isso eu acho importantíssimo. E os benefícios ambientais e sociais proporcionados pela logística? Então, essa logística reversa, ela dá o problema social é o ganho que você vai ter em relação ao ganho que as pessoas têm, principalmente em relação ao meio ambiente. O meio ambiente, eu acho que é o grande beneficiário disso aí. Então, essa logística reversa em termos econômicos, né? Eu estou fazendo com que, se eu tiver, por exemplo, tem alguns tipos, agrotóxicos quase não, mas em termos de logística reversa, tem uma coisa que eles falam que é 3 R's, né? Reutilizar, reciclar e reaproveitar. Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo um processo econômico, porque eu estou reaproveitando. Por exemplo, assim, tem algumas multinacionais aí que pega, por exemplo, uma embalagem de refrigerante e reusa ela corretamente. Então, isso aí é um processo econômico interessantíssimo. Sim. Eu não estou usando a embalagem, mais a natureza e não estou tirando a embalagem. Então, eu faço o reuso disso, a reutilização. E quando eu não estou fazendo a reutilização, eu faço a reciclagem que eu estou... Então, esse processo dessa logística reversa é muito interessante, porque ao invés de eu descartar essa embalagem corretamente,
Por exemplo, ó, se eu pegar uma embalagem que ela foi feita incorretamente, eu tenho que falar uma coisa que nós já falamos, comentamos aqui. Eu tenho que pegar essa embalagem, levar lá na central. O agrotóxico estando certo ou estando errado, ele tem que estar lá na central. Ele não tem outro lugar para ele estar. Então, quando eu chego lá na central, eu tenho que fazer a distribuição desse material. Esse material está limpo. Ele foi feito a tríplice lavagem. Então, ele pode ser reciclado. Mas, se ele tiver algum problema, eu tenho que mandar incinerar esse coisa. Isso, olha para você ver, isso eu pago em dólar, caro, para poder... Porque se ele tiver lá, não fez a tríplice lavagem, tem resíduo dentro, eu não posso reciclar. Se tiver um resto de embalagem, então eu tenho que colocar... Eu tenho um setor ali na central que chama... setor segregado, é o que é separado das outras coisas. Então, se tiver alguma coisa errada, eu ponho nesse setor segregado. Aí eu mando isso para a coisa. Pra você ver, aqui na região não tenho isso. Eu tenho uma central que faz isso em Sarzedo, lá perto de Brumadinho, onde aconteceu aquela tragédia lá, e senão eu tenho que mandar para São Paulo, para fazer a incineração desses produtos que tem filtros. Porque se eu não posso queimar aqui, mas eu não posso queimar também que vai pegar a camada de ozônio. Então, eu tenho que ter filtros que não contaminam o meio ambiente. Então, isso que é importante, né? Walter, com relação a esse futuro, olhando para esses desafios, como que a engenharia pode contribuir para superar todos esses desafios e melhorar a eficiência da logística reversa? Eu acho que a engenharia, os nossos colegas agrônomos, os engenheiros florestais, técnicos agrícolas, eles são peça fundamental nesse procedimento, porque eles são os técnicos responsáveis por toda a cadeia. Então, por exemplo, se eu registrar lá a indústria, lá em Brasília, no Ministério, foi os técnicos que fizeram isso e mostraram, através de estudo científico, isso aí. Então, eu mexo em toda a cadeia. Na cadeia das revendas, eu tenho os técnicos que são os responsáveis. Eles que emitem a receita. E uma coisa que nós não comentamos aqui, que nós estamos falando em termos do CREA, o CREA fiscaliza todo esse procedimento da receita. Por quê? O agrônomo ele é vinculado ao CREA. O técnico tem uma autarquia que é vinculada ao técnico. Então, o que acontece? Tudo isso depende da parte agronômica fazer. E os produtores são atendidos por esses agrônomos, né? E os agrônomos sofrem também essa fiscalização de fazer o processo. Então, dentro dessa cadeia, dentro da industrialização, até chegar no processo de reverso, a parte agronômica é fundamental. Os técnicos, os engenheiros, que são os responsáveis por todos esses procedimentos. Você vê, no meu setor lá, todas as pessoas que mexem com a parte de extensão, que mexem com a informação, são da área agronômica, técnica, e os que mexem na fiscalização são técnicos, os que são responsáveis técnico das lojas são técnicos. Então, ela tem tudo a ver com a classe agronômica. Nossa, muita coisa, né? Ô, Walter, dentro do processo de destinação final, você já falou bastante aí pra gente em relação o que acontece com as embalagens, né? O processo após elas serem coletadas. Então, isso ficou bem claro pra gente. Mas eu tenho uma outra pergunta aqui que veio na minha cabeça, né? Por exemplo, o produtor rural, ele comprou um lote lá do agrotóxico. Passou um período, ele não usou aquilo lá e ele venceu. Vocês também, por parte de vocês, da fiscalização do IMA, pegar esses agrotóxicos, ou a empresa que vendeu recolhe e repõe, alguma coisa assim? Ou... Marina, é importantíssima essa pergunta sua. Olha para você ver. Quando se fala em devolução dessas embalagens, é tanto vazia como cheia. Ele é obrigado, através daquela lei 9.974, ele pode ficar até 1 ano com essa embalagem, independente dela estar cheia ou vazia. Então, é obrigado ele devolver. E ele vai devolver aonde? Na central, ou através das coletas itinerantes. Então, quando eu for fazer uma coleta itinerante dessa lá, sabe o que eu faço? Eu levo os bags e já falo assim, ó, aqui nesse bag, você vai colocar só embalagens limpas. Nesse aqui, você vai usar as embalagens que não foram tríplice lavadas, que são ainda contaminadas.
Nesse aqui você vai colocar as embalagens que têm resto e as que não foram usadas. Então a legislação, ela contempla tudo isso. Mas o importante é o produtor saber. Você pergunta assim, é vocês mesmo? É mesmo. Se eu chegar lá na propriedade como fiscal e tiver um produto lá vencido, eu posso fazer uma autuação para o produtor. Por quê? Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado. Não, você tinha que ter devolvido no prazo que a lei fala. Entendeu? Isso é da lei. Então, o produtor tem que saber. Eu comprei o agrotóxico, eu tenho que seguir as normas. A norma é o quê? É utilizar correto, tal, e devolver a embalagem. Porque acontece muito isso. Ah, eu tenho um resto de embalagem. Aí eles pegam e não sabem o que faz. Aí guarda lá. Eu chego lá, tem uma coisa errada. Né? Então, o importante é isso. E uma coisa que eu não falei aqui, que eu só tenho que falar que não está bem dentro do assunto, eu falei aqui em tríplice lavagem. Isso aí eu queria que você reforçasse, assim, falar o seguinte, o que é a tríplice lavagem? A tríplice lavagem é você fazê-la na hora que você está pulverizando. Sim. Então, você não pode... Às vezes, eles querem me agradar na palestra, eles falam assim, ó, nós vamos levar lá para você, eu vou levar limpinha. Então, o que tem na cabeça dele? Ele vai pegar uma escovinha, vai escovar e levar ela brilhando. Ele vai estar contaminando a água que ele está mexendo, ele vai estar jogando a água no solo. Não pode de jeito nenhum. Não fez a tríplice lavagem no momento, é devolver para a gente mandar para a central para incinerar. Então, o importante que a lei fala que tem que ter, assim, senão o produtor pode ser multado, é ele. Quando ele pega lá 200 ml e joga num gás tanque lá de 200 litros, certo? Não usou, ele guarda essa embalagem. Quando ele termina, que começa a pingar essa embalagem, eu coloco 1/4 de água dentro dessa embalagem, fecho, chacoalho e faço o que com essa água? Jogo dentro do pulverizador que eu vou pulverizar. E faço isso 3 vezes, por isso que é tríplice. Quando eu faço isso, eu elimino até 99,99% do resíduo que tem dentro daquela embalagem. Aí eu posso reciclar. Se eu não fizer esse procedimento, ou fizer depois, ele secou aquele agrotóxico lá dentro. Aí a embalagem passou a ser contaminada. Aí eu só posso incinerar. E se eu ver isso, eu posso penalizar o produtor, porque daí eu tenho jeito de eu ver que ele não fez a tríplice lavagem. Porque se eu pegar a embalagem, eu certifico que ela não foi feita a tríplice lavagem. Então, o produtor tem que conscientizar. Ele tem que fazer a tríplice lavagem, porque é bom para a natureza para aproveitar, mas tem que ser no momento que ele estiver pulverizando. Sim. Não pode ele falar assim, depois eu lavo, vai ficar tudo perfeito. Não, ele tem que fazer a tríplice lavagem quando ele estiver colocando esse agrotóxico. É isso que é o que a legislação reza. Dentro ainda aí do processo e destinação final, né, do produto, existe alguma tecnologia inovadora sendo aplicada no processamento dessas embalagens de agrotóxico? Essas embalagens, elas fazem tudo mais ou menos o mesmo procedimento. Você tem diversos tipos de embalagem, diversos tipos de plástico. Cada uma tem um tipo de embalagem, um tipo de reciclagem. Então, lá na central, as pessoas são treinadas a ter a divisão desse plástico. Para você ter noção, é o seguinte, quando eu faço as coletas itinerantes, eu ponho um bag para embalagens vazias, um bag para tampas. A tampa não é o mesmo plástico da embalagem. Então, ele vai fazer um tipo de processamento em outro local que o plástico é diferente. Então, se você pegar o PET, é um tipo de plástico, a embalagem, eu faço reciclagem de vidro. Então, o importante é a gente saber que eu vou fazer a destinação no lugar certo, lá eles vão fazer essas divisões e vão mandar para as recicladoras correspondente a cada material, né? Isso que é importante. Dentro de sustentabilidade e inovação, puxando um pouco já, falando de tecnologia inovadora, como que a logística reversa de embalagens de agrotóxicos contribui para a sustentabilidade do agronegócio? O agronegócio é importantíssimo nisso aí, porque como a gente faz essa logística reversa em todo o procedimento da cadeia produtiva, então quando eu costumo falar às vezes para os produtores, se você não fez a tríplice lavagem, você
ele fala assim, mas quem vai pagar isso vai ser a indústria. Mas quem que paga a indústria? É o produtor. Então, isso aí, economicamente, tem tudo a ver para o produtor, entendeu? Quando ele faz uma coisa correta, isso aí volta em benefício dele mesmo. Porque é comum ele falar assim, mas quem faz isso aí é a indústria e é a indústria que faça. Só que quem paga a indústria é o produtor. Então, quanto mais dinheiro a indústria está gastando para fazer esse procedimento, mais quem vai pagar vai ser o produtor. Então, é um todo isso aí, né? Ele tem que fazer isso aí economicamente, também é bom para o sistema todo. E quais são as inovações tecnológicas que podem ser aplicadas para melhorar o processo da logística reversa? O que a gente tem que ter aí eu acho um desafio muito grande nisso aí, é o seguinte, é a gente conseguir fazer com que os produtores, a cadeia produtiva, as revendas, elas acreditem nesse procedimento e enxerguem nele a vantagem que isso aí vai ter. Então, é isso que eu acho. Então, o grande desafio dentro da agronomia que nós estamos falando aqui são todos os técnicos envolvidos está dentro da mesma ideia, né? Pra você ver, infelizmente, tem alguns técnicos que não seguem bem a legislação. Eu tenho, em alguns casos, infrações que são feitas para colegas nossos que são engenheiros. Alguma coisa ele fez que não poderia ser feita. Então, é esse que eu acho que é o grande desafio. Todo mundo está envolvido no mesmo procedimento, pensando no lado bom que isso aí vai estar para todo o processo e todo mundo ganhar dentro desse sistema. Perfeito. Dentro do engajamento e conscientização, nós já, dentro das perguntas eu tenho aqui, nós já falamos já boa parte, né? Que é a conscientização do produtor e do público e tudo. E quais estratégias de comunicação têm se mostrado eficazes? Isso aí é importantíssimo, porque tudo que a gente só melhorou nesses procedimentos aí a partir do momento que a gente começou a fazer isso chegar até o produtor. Então, como que a gente consegue isso? É através da mídia, é através de palestras, é através de rádio. Então, por exemplo, nós temos muitos programas de rádio aqui hoje, em termos de Minas Gerais, onde o pessoal vai falar sobre alguma prática de tecnologia, ele fala 5 minutos sobre logística reversa, sobre agrotóxicos. Então, é mais ou menos padrão. Isso aí para chegar em mais gente. Então, é muita gente envolvida. Então, palestras, essas coisas que nós estamos falando aqui de processo para as crianças, a gente divulgar, a gente na rádio, televisão. Por exemplo, você vê, por exemplo, assim, o INPEV, que é o Instituto Nacional de Processamento de Vazio, ele tem um setor de responsabilidade de jornalística, onde ele faz matérias didáticas, faz coisas para televisão, ele tem lá uns bonecos que ele faz, o Olímpio, a gente tem aqui umas bonequinhas que a gente põe para as crianças. Então, isso tudo ajuda nessa divulgação desse processo. Isso eu acho importantíssimo. Quanto mais a gente divulga, mais a gente chega para o cara acreditar naquilo que ele está fazendo. É aquilo que eu falei no tempo inteiro aqui. É a gente fazer não porque é obrigado. É a gente entender por que nós estamos fazendo aquilo. Porque aí nós vamos ter um resultado muito maior. Sabe que é muito importante esse processo educacional dentro da fazenda, né? Dentro lá da propriedade, né? Porque é o seguinte, uma coisa é a indústria falar para você como que tem que ser feito. Outra coisa é o produtor ir lá falar para o funcionário como que tem que ser feito. E quem vai lá olhar o funcionário realmente se ele está fazendo dentro do que tem que ser feito. Às vezes chega alguém lá e fala para ele, você tem que fazer uma tríplice lavagem. É um funcionário que não tem muito estudo, ele nem vai saber o que é uma tríplice lavagem. Ele vai lá na torneira e vai lavar lá, pensando que é nisso. Então, acho que esse processo educacional, ele tem que chegar lá digamos assim, no final, né?
Isso aí é importantíssimo. A gente tem que bater em ferro frio. Eu, às vezes, eu faço, às vezes, palestras, só para você ver, ó, que coisa gritante. Eu faço, às vezes, palestra para 300 pessoas. Já fiz dentro aqui de uma igreja para 300 pessoas. Só que não é sempre que você tem sucesso em termos de palestra. Eu já cheguei aí para fazer palestra e tem um produtor lá, porque as pessoas, muitos não gostam, às vezes, de ser cobrado. Às vezes fala assim, o imã vai estar lá, ele vai saber que eu estou usando, ele vai me conhecer. Então, tem gente que tem algumas restrições, entendeu? Então, isso é um processo, assim, você tem que dar um passo de cada vez. Mas eu acho isso aí importantíssimo. Mas as pessoas melhoraram muito nesses anos agora. Em termos de extensão, em termos de palestra, em termos de firmas. É comum, o que eu falei aqui, vou voltar a falar. É comum eu ir, por exemplo, assim, no lançamento de um produto. No lançamento de produto. Aí, a pessoa quer vender o produto. Ela não está interessada nas coisas. Mas é comum o seguinte, ó. Todo lançamento de produto, 10 minutos, nós vamos falar sobre utilização correta, sobre receita, sobre política, logística reversa, sobre legislação, sobre central, sobre coleta itinerante, entendeu? Que quanto mais gente estiver falando, mais gente vai criando expectativa, entendeu? Então você chega assim, você fala assim, ó, olha pra você ver que coisa interessante, Maria. A gente fala, por exemplo, assim, é uma coisa comum que nós estamos falando aqui, que é tríplice lavagem. Eu estou lá falando com 300 pessoas. Todo mundo chega a mim, eu chego num colega da Emater que fala para mim assim, Walter, aqui você nem precisa se preocupar muito com isso, que todo mundo já sabe. Eles não fazem porque eles não querem, então. Aí eu chego na palestra lá, de São João da Mata, tinha lá 200 pessoas. Lá. Eu pergunto assim, quem que sabe fazer a tríplice lavagem correta? Todo mundo sabe. Então explica para mim, vem cá. O cara não explica. Então você vê, por mais que seja uma coisa comum, que seja uma coisa... A gente tem que falar para as pessoas ir se adaptando e conhecendo e falando. Tal. Porque não adianta você chegar em mim e falar assim, eles não fazem porque eles não querem. Não é bem verdade. Ainda precisa de ter uma dedicação nisso que você está falando. O empregado lá em Carmo de Minas você tem que chegar para ele, mostrar como que faz, fazer para ele ver como que é, fazer... Isso é importante, porque... A primeira impressão, quem não quer fazer muita coisa, eles falam assim, todo mundo sabe. Eles não fazem porque eles não querem. Mas não é bem assim, não. Falta um pouco de conscientização nisso. Com certeza. Walter, estamos chegando aqui já nos finalmente, né? E eu gostaria de pedir para você que você deixasse aí uma mensagem para os futuros engenheiro agrônomo, para essas crianças estudiosas aí que já estão dentro, né, desse processo, para os produtores, para todo mundo que conhece um pouco, né, dessa parte do agrotóxico, a importância, né, de estar atualizado com tudo isso. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nesse meio. Eu acho importante isso, Marina, porque eu lembro... Eu me formei faz muitos anos já. Eu vi uma frase lá que me chamou muita atenção. Um engenheiro agrônomo é um homem eclético. Aí eu até procurei saber o que era isso, porque eu achei bem complexo. Então, ele mexe com um setor muito extenso dentro da agricultura. Né? Então, eu tenho colegas que mexem em áreas diversas. Eu tenho que mexe com tecnologia de semente, que mexe com agrotóxico, que mexe com extensão, que mexe com fitotecnia, gente que mexe com silvicultura, com floresta e tal. Então, o ramo de agronomia é um ramo muito bonito, mas é um ramo que você tem que dedicar muito, né? Então, eu acho que dentro dessa parte dos nossos técnicos, os nossos agrônomos, dentro desse setor meu, é importantíssimo. Eu trabalho lá com 1.000 e tantos técnicos nessa área, e eu vejo assim, a dedicação que muitos têm em relação a fazer chegar isso nas pessoas. Eu acho isso importante. Então, eu acho assim, que as universidades, as faculdades, as escolas, tal, tem que estar tudo envolvido dentro desse processo e para a gente chegar nesse denominador que é para o bem da natureza. Então, eu faço isso bem. Isso é uma coisa que não é nem assim
às vezes, muito fácil, sabe? Porque, por exemplo, assim, eu sou funcionário do governo. Eu ganho para determinadas coisas. Então, se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não quiser entrar nesse sistema, eu faço assim, ó, eu trabalho 8 horas por dia, chego lá, termino meu dia e tal. Tem dia que eu saio para fazer palestra, mano, que eu saio de casa 8 horas da noite, eu vou lá em Munhoz, que dá 100 e tantos quilômetros daqui, eu volto aqui em casa, tá batendo meia-noite. Eu nem ganho para fazer isso. Mas assim, eu faço isso porque eu acredito que isso é importante. Eu saí daqui, falei com 200 produtores lá, passei uma mensagem que eu acho que é positiva, que é uma mensagem que eu acredito, que é uma coisa que eu acho bom para a saúde deles lá, para a saúde dos animais, para o meio ambiente. Então, a gente tem que fazer essa dedicação. Então, o que a gente passa para os nossos colegas que estão começando, que eles têm que enganjar e ver a importância que eles têm dentro dessa cadeia produtiva. Que quanto mais eles estão batendo ferro frio, falando, isso aí vai dar um ganho direto e com os anos a gente vai melhorar muito, coisa assim, que nos nossos avós a gente tinha dificuldade, hoje eu já estou enxergando uma luz no final do túnel. E eu acredito que mas com o tempo isso vai clarear muito, que eu acho que vai ter muito mais gente envolvido dentro desse processo educativo. E quem ganha sempre com isso é a saúde das pessoas e a natureza. Com certeza, muito bom. E para as pessoas que vão assistir esse podcast, como que fazem para entrar em contato com você? Lá no IMA, a gente tem uma autarquia lá, é o seguinte, que eu tenho uma regional aqui em Pouso Alegre, né, que pega mais de 60 cidades, e em cada cidade dessas eu tenho, às vezes, um escritório municipal ou um vínculo com a prefeitura. Então, se você procurar as prefeituras da cidade ou os escritórios do IMA, você vai chegar em técnicos lá, e quando não tem, por exemplo, assim, eles usam muito fazer assim, você chega lá em Cristina, às vezes não tem uma pessoa lá que tem essa facilidade de fazer, mas você chega lá, eles chegam até aqui em Pouso Alegre e a gente vai lá, então eu vou lá e faço palestra, a gente combina direitinho. Então, se as pessoas chegarem através da prefeitura, em todas aqui da região, eu tenho um convênio com o IMA, em todas as prefeituras. E em algumas delas eu tenho um escritório municipal do IMA. E às vezes é uma sessão e às vezes é um escritório. Então, em alguns desses eu tenho técnicos, engenheiros agrônomos, técnico agrícola e médico veterinário que são envolvidos dentro desse processo. Então, o pessoal procurando, a gente tem maior prazer. É comum, eles vão até o órgão e ligam aqui para Pouso Alegre e falam assim, vamos fazer uma coleta aqui, vamos fazer uma palestra aqui, é dia da árvore, é dia do meio ambiente, vamos fazer... Então, a gente tem até mais facilidade e tal de fazer. Então é um prazer. Eu dentro dessas coletas itinerantes aí, em quase todos eu fiz uma palestra junto com o pessoal do INPEV, junto com o pessoal que mexe com isso. Então, o pessoal querendo alguma informação sobre isso, eles vão até a prefeitura chega até a gente e a gente geralmente marca alguma coisa, faz uma visita lá, eu vou com um colega do INPEV, a gente reúne lá na prefeitura, reúne na Secretaria da Agricultura e a gente faz uma coisa que eu acho que dá um benefício legal para as pessoas. Perfeito. Como ela falou, nós estamos chegando nos finalmente, né? E essa mensagem é para você que assistiu esse conteúdo e o convite é para que você nos acompanhe o nosso podcast para mais episódios sobre engenharia e temas relacionados. Não esqueçam de nos seguir, curtir e também compartilhar. Nós agradecemos aqui o nosso convidado, Walter Modesto, por compartilhar seus conhecimentos e experiências conosco de hoje, Walter. Com certeza é uma conversa extremamente enriquecedora, foi para nós e com certeza para todos aqueles que estão nos acompanhando, né? Agradecimento a todos que estão nos acompanhando. Até o próximo episódio.